Queridos, nós começamos há 4 semanas atrás uma série de pregações com o tema Reconstrua Sua Vida, não é? E a inspiração para nós tem sido esse desafio que nós vivemos como país, como famílias, como povo de Deus, de se reestruturar. Tá, ok. Me parece que eu dei a data errada do almoço, né? É 21 o almoço, então é domingo que vem. É domingo que vem o almoço. Deixa eu me refazer então. O desafio da gente reestruturar e reorganizar a nossa vida a partir de uma realidade que está aí diante de todos nós. Há uma escassez de recurso. De repente o recurso sumiu da praça, os empregos diminuem. E é interessante que no acompanhamento de famílias que a gente faz por força do ministério, a situação financeira acaba sendo muitas vezes um desencadeador e um revelador de muitos outros problemas. É muito comum que as crises conjugais comecem com uma crise financeira, não é? Bom, esse é um pressuposto para a necessidade de reestruturação. Outro pressuposto para a necessidade de reestruturação é quando a gente se percebe ou percebe que a nossa vida não está caminhando numa linha de crescimento, numa linha de realização para nós, para quem está à nossa volta, para a nossa vida emocional, para a nossa vida espiritual. A vida é um todo. Não é? E normalmente uma parte sempre toca no todo. E aí vai chegando estágios da nossa vida. Eu diria que a cada estágio na nossa vida há uma necessidade de se reconfigurar. Os princípios vão se fortalecendo, mas a forma de organizar a vida vai mudando a cada tempo. Uma criança tem uma forma de se organizar, um adolescente tem uma forma, um jovem tem uma outra forma. Um jovem adulto consegue ver a vida de outra perspectiva. Um adulto já estabelecido já começa a perceber que há uma série de coisas para mudar. E um idoso também precisa reestruturar a tua vida. O tempo todo. Porque a vida é dinâmica, porque estamos vivos, a gente precisa se adaptar a realidades novas o tempo todo. E para que essa vida caminhe na direção daquela que é a vontade de Deus, que nós tenhamos vida e vida em abundância, é preciso que a gente tenha isso em mente e cultive, exercite alguns princípios que são fundamentais para nós. E nós trabalhamos ao longo dessas 4 semanas sobre esses princípios de reestruturação da vida. Na primeira semana nós falamos, e você pode acompanhar esses vídeos no nosso canal no YouTube, que é Catedral Metodista Oficial. Está tudo lá, você pode ir lá e assistir as 3 outras pregações, e essa 4ª vai estar lá também daqui a pouco. Mas o primeiro princípio é a ideia de gastar o nosso esforço, a nossa força de vida, naquilo que a gente realmente pode mudar. A gente aprendeu com a oração da serenidade, Senhor, ajuda-me a aceitar as coisas que eu não posso mudar, a enfrentar as coisas que eu posso mudar, e discernir uma da outra. Porque há coisas que, de fato, nós não conseguimos e não podemos mudar. Por exemplo, nós não podemos mudar o passado. Mas nós podemos mudar a reação que nós temos em relação a esse passado. Nós não podemos mudar o tempo. Eu queria ter de novo 20 anos de idade. Não dá mais. Né? Como eu queria voltar ao início do meu casamento para poder fazer tudo diferente. Não dá mais para voltar ao início do casamento. Você não tem essa oportunidade mais. Mas você tem o hoje. Você tem a possibilidade de fazer hoje uma coisa diferente. Então, quer dizer, a primeira coisa numa vida estruturada para o crescimento e para a bênção é eu descobrir o foco para onde eu coloco a minha energia, onde eu coloco a minha vida. Descobrir aquilo que eu posso efetivamente mudar. Eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a mim mesmo. E na medida que eu mudo, o outro naturalmente vai ter que ter uma reação diferente em relação a mim mesmo. Não é? Essa é uma questão vital para nós. Não é?
Tem um princípio da física que toda ação gera uma reação. Uma ação nova vai gerar uma reação nova. Entende? Ainda que não seja da noite para o dia. Mas quer dizer, você é o grande alvo da mudança. Sempre que as pessoas me procuram no gabinete pastoral, eu tento trabalhar com elas o que elas podem mudar. Normalmente, as pessoas chegam, e é natural, trazendo os problemas que estão à volta. Mas como que eu posso interferir nisso? Essa é uma grande questão para nós. A segunda princípio que nós trabalhamos aqui é a questão de buscar se livrar de pesos desnecessários. E um deles é o peso da culpa. Não é? Como é horrível trabalhar com culpa. Não é? Arrependimento produz cura, mas culpa produz enfado, canseira. É carregar um fardo que Deus não nos deu para carregar. A culpa é aquele sentimento de alguém que sente que fez um mal, ou que alguém fez um mal contra ele, mas ele não consegue resolver esse problema. Ele fica refém desse dilema, acorrentado a essa situação. E uma das questões que para nós é fundamental é que um dos bons remédios para a culpa é o arrependimento, ao invés do remorso. É o perdão, é o pedido de perdão, é liberar perdão, e é assumir responsabilidade sobre o que você pode assumir responsabilidade. Ah, eu não sou assim porque meu pai teve um comportamento assim, porque a minha mãe teve um comportamento assim, porque o meu patrão, porque a minha família, se eu tivesse nascido, se eu tivesse tido uma oportunidade diferente, quer dizer, a gente coloca a culpa nos outros de alguma coisa que eu não... Talvez seja até verdade, talvez o teu ambiente vivencial criou uma série de empecilhos para você, mas não vai adiantar você ficar trazendo isso para a sua vida o tempo inteiro. Você precisa se livrar disso e dizer assim, Deus, eu quero viver. E para isso, nós compartilhamos aqui sobre a necessidade de você se apropriar da graça, daquela identidade de filho de Deus. E a gente vai voltar um pouco nisso hoje. De filho de Deus, de viver como filho de Deus, que levou todo o peso de condenação para nós. E na semana passada, e essa é uma mensagem difícil de sintetizar aqui brevemente, nós falamos sobre enfrentando feridas da alma. Enfrentando feridas da alma. Porque as feridas emocionais também, muitas vezes, se colocam como uma dificuldade para nós. Não é? Quer dizer, e um dos pressupostos que a gente trabalhou aqui para poder enfrentar as feridas da alma é assumir que elas existem. Toda a família, toda a realidade familiar existe ferida, angústia, problemas mal resolvidos. Não é? E aí se colocar numa trajetória de busca da cura, do tratamento dessas feridas. E aí eu te recomendo a voltar lá no canal do YouTube e assistir, porque vale a pena você a meditar sobre esse tema. Hoje, quando a gente fecha essa série, e hoje a gente conclui essa série, sem esgotar o assunto, é claro, não é? Nós queremos falar sobre cultivar uma atitude, uma vida de fé e esperança. Cultivar uma atitude, uma vida de fé e esperança. E para isso eu vou voltar ao versículo que nos deu o início aqui, Romanos 8. O versículo do qual iniciamos aqui. Romanos 8, 18. Que Paulo diz... Romanos 8, 18. Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você pode ler junto comigo? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A primeira questão é que a gente quer trabalhar hoje é que nós precisamos, de maneira consciente,
racional, emocional, afetiva e cheia de fé, nós precisamos cultivar uma vida de esperança. E é interessante que parece que está impregnado na cultura brasileira e latino-americana uma perspectiva de pessimismo. Nós temos um pouco isso. Basta dizer que ninguém, mais do que a gente, esperava, por exemplo, que as Olimpíadas fossem um fiasco. Não é? Que a Copa fosse um fiasco. Não é? Não que isso apague os outros problemas do Brasil, mas parece que a gente tem sempre uma expectativa aquém, negativa, em relação às coisas que se faz no nosso país. A gente sempre tem uma postura depreciativa em relação a nós mesmos. Aquela cultura de que bom é a grama do vizinho. Não é? Boa é a grama do vizinho. Não tem nada mais concreto de que quando você passa um tempo fora da sua terra, mesmo que seja num outro estado, fora do teu país, quando você volta para casa, você diz assim, meu Deus, que bom chegar em casa, que bom sentir o cheiro da minha terra de novo. Né? Mas há na cultura nossa, latino-americana, essa ideia de pessimismo. E a gente precisa criar, e eu volto lá no início, na primeira semana, uma expectativa de fé e de esperança. A Bíblia diz que Abraão creu e isso foi imputado por justiça para ele. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. E a Bíblia diz também que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas das coisas que nós esperamos em Deus. Se você continuar fazendo a leitura, no versículo 19 em diante, diz que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação tem uma expectativa. E Paulo diz assim, não somente ela, mas nós gememos no Espírito, versículo 23 diz, gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo. Esse é um texto confuso para muita gente, mas que para nós, metodistas, não é muita crise, porque o fundador da nossa igreja cria que lá no céu a gente vai se encontrar com os nossos bichinhos aí, que os animais têm algum lugarzinho no céu lá para eles, entendeu? John Wesley acreditava nisso, né? E pregava isso porque ele acreditava na redenção de toda a criação, não é? Eu espero que os ratos peçonhentos, né, essas coisas fiquem por aqui, né? Mas assim, pelo menos os nossos bichinhos, não, então eles vão ser fofinhos lá, né? Vão comer castanha, sei lá, né? Mas a ideia é que a criação sabe que tem uma vida para além dessa realidade que a gente vive. A criação geme, a criação suspira pela revelação dos filhos de Deus. E Paulo diz, nós também. E eu sei que essa não é uma atitude fácil de ser cultivada se formos nos basear pelas circunstâncias. Houve um momento na minha vida e na vida da minha família, da minha esposa, quando a gente estava lá no Nordeste, que a gente viveu uma sucessão de lutas, que a gente dizia assim, qual vai ser a próxima, Senhor? Qual vai ser a próxima? A nossa expectativa, aquela história que uma pancada nunca vem sozinha, vem uma, mais duas, três. Não sei se quem já viveu essa situação assim, né? Vem uma luta, bate outra e mais outra, né? E a gente ficou um tempo assim, meu Deus, o que vai acontecer em seguida? Porque quando a gente olha para a nossa realidade, às vezes a gente tem essa impressão de que tudo vai mal, que tudo está ruim. Mas, na verdade, nós precisamos cultivar em nós um estilo de vida, um coração que aguarda o melhor de Deus. Esse foi o primeiro tópico daquela primeira pregação lá atrás. Isso é uma mudança de mente. Isso é uma mudança de mentalidade. Mesmo que você
caminhe por um vale árido, por uma situação difícil, você dizer assim: eu sei que o meu Deus, que o meu Redentor vive e que Ele haverá de se levantar e colocar a sua mão sobre a minha vida. Eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor e Ele tem o melhor para mim, Ele tem o sonho para mim, eu vou esperar o melhor do Senhor. Amém, irmãos? Então essa é uma postura necessária para nós. Reafirme a sua esperança no melhor. Espere o melhor da tua esposa, espere o melhor dos teus filhos, espere o melhor do seu marido, espere o melhor da tua sogra, espere o melhor do teu patrão, espere o melhor da igreja, espere o melhor das pessoas que estão à sua volta. Embora isso não vai fazer de você uma pessoa ingênua, não é isso. Não é isso. Mas consiga perceber como o Senhor vê. Consiga olhar como o Senhor vê. E não se deixe macular por sentimentos de desistência, de desesperança. Porque os sentimentos de desesperança são contagiosos. Você já percebeu nisso? A Bíblia conta a experiência dos espias que chegam dizendo assim: a terra é boa, mas a gente viu um monte de gigante lá, e nós nos vimos aos nossos próprios olhos como gafanhotos diante deles. E eles conseguiram acabar com a expectativa e o ânimo de todo mundo que estava ali. Então eu penso, e esse é um desafio para mim também, que a gente precisa se reservar e falar menos do pior e falar mais do melhor do que Deus quer fazer. A gente não ignora o pior, a gente não faz pouco caso dele, tem que ter a hora e o momento de tratar das coisas piores, mas a gente precisa se encher do melhor, se encher do que Deus está fazendo, se encher do que Deus quer fazer. Amém, irmãos? A segunda coisa é que a gente precisa, nessa vida, de construir essa vida de esperança, e não de murmuração, não de desânimo, é contar com a intercessão do Espírito Santo. Contar com a intercessão do Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele nos assiste, a partir do versículo 26, diz: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Eu não tenho muito problema de admitir quando eu não estou bem, quando meu coração está angustiado, quando eu estou triste. Não tenho problema de admitir isso, porque eu sei que na minha tristeza o Espírito Santo me ampara e está junto comigo. Eu sei que na minha angústia o Espírito Santo se faz presente, está junto, se coloca ao meu lado. E é tão precioso perceber a presença do Espírito. Quantas vezes na minha vida eu tive meu ânimo renovado, não porque a situação mudou, mas eu pude perceber a presença de Deus comigo na hora da luta. Conta com a intercessão do Espírito. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Você já chegou diante de Deus sem saber o que falar? Já? Deus, eu não tenho o que falar. Não fala nada. Fica quietinho. Se você não sabe o que falar, só geme. Fica quietinho. Porque a Bíblia é que o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Porque Ele conhece a mente do Pai. Então conte com isso. Conte com isso. Conte com essa intercessão. Conte com esse apoio. Conte com esse intercessor, com esse consolador. Jesus falou assim: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar para vocês um outro consolador. Tem uma música linda que a gente tem cantado recentemente, que diz: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Não é? Você pode dizer: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Tem uma música antiga também, que muitos de nós conhecemos, que diz: há um doce Espírito. Pode cantar.
e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença. Doce presença. Presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Sabe por que a presença do Espírito Santo é necessária? Porque quando a gente espera o melhor, a gente precisa de paz para enfrentar o pior. Entendeu? Na esperança, nós precisamos ser pacientes. Na tribulação, perseverantes. E sabe o que nos dá condições para isso? É a presença do Espírito. É a presença do Espírito que traz paz e segurança. Não é? Tem um outro hino antigo, né? Para os que gostam dos hinos antigos, que diz que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Eu esqueci o restante. Deus me aceitou mediante o Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Não é precioso perceber as expressões de cuidado pela sua vida? Para ver. Deus está cuidando da gente, irmãos. Amém, queridos? Deus está cuidando da gente. E que a paz dele precisa guardar o nosso coração. Então, o primeiro princípio é alimentar uma expectativa de fé e esperança. O segundo princípio é contar com a intercessão do Espírito. E o terceiro princípio é ver que o amor de Deus faz que tudo coopere para o nosso bem. E está aqui um mistério. Está aqui um link que a gente precisa pegar. Porque às vezes essa pregação parece afirmar que vai dar tudo bem, que não tem problema, que não tem luta, que não tem dificuldade. E não é verdade, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas Paulo vai dizer assim, olha, sabemos, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe como é que eu cultivo uma vida de esperança? É sabendo que tudo, de alguma maneira, vai cooperar para o meu bem. Sabe essa luta que você está passando? Vai ser bênção na tua vida, amém? Sabe essa tribulação que você está enfrentando? Vai ser bênção na tua vida. Sabe aquele abençoado que não larga do teu pé? Vai ser bênção na tua vida. Até as afrontas podem se tornar bênção na nossa vida.
Como é, pastor? Vai te ensinar a ser mais paciente, mais misericordioso, não é? Vai te levar para o altar de oração, porque tem coisa que só resolve com oração, e alguns é só com jejum e oração, porque se você for para a carne, você vai fazer besteira. Então você diz assim, ó, você está diante de uma situação da sua vida, e diz assim, opa, quem é Senhor da minha vida? Quem é Senhor da sua vida, irmão? Quem é Senhor da sua vida? Quem é Senhor? Jesus. Você está ouvindo a voz dele? Você está sendo dirigido por ele? Então, mesmo que você não veja, perceba que Deus está caminhando com você. E que aquilo que parece dor hoje vai ser motivo de alegria, porque o Senhor tem o poder de transformar as coisas ruins em bênção na nossa vida. Isso não significa dizer, e a gente disse isso durante muito tempo, que tudo tem um propósito. Esse foi um escape para as nossas lutas muitas vezes. Tudo tem um propósito. Nem tudo tem propósito, não, irmãos. Não, nem tudo tem um propósito, não. Tem coisas que é fruto da nossa desobediência. Tem coisas que é fruto da nossa insensatez. Não nasceu no coração de Deus. É fruto da vontade permissiva de Deus, que permitiu porque Ele não te segura. Então é perigosa essa frase. Essa frase ajuda a gente em muitos momentos, mas tem hora que ela é perigosa, porque fica parecendo que Deus é meio maquiavélico, porque Ele usa de tudo para poder fazer com que Ele cumpra o propósito dele. Não, essa frase não é bem verdadeira, nem muito bíblica. O que é bíblico é que Deus é poderoso para fazer que tudo coopere para o propósito que Ele tem na nossa vida. Mesmo que tenham havido situações que não nasceram no coração dele. A graça de Deus, a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é poderosa. Porque às vezes a gente sofre, pessoas passam por tragédias enormes, e a gente vai dizer, tudo tem um propósito. Mais ou menos, não é bem isso. A tragédia não nasceu no coração de Deus. Mas a graça de Deus é capaz de fazer que a tragédia se transforme num canal de crescimento e de bênção para você. Entendeu? Mesmo que ela não tenha nascido no coração de Deus, porque Deus nos sonhou para a vida. Deus não nos criou para a tragédia. Deus nos criou para a vida. A tragédia é fato de nós estarmos nesse mundo tenebroso. Mas a graça e o amor de Deus é poderoso para transformar até a tragédia mais profunda, mais angustiante, mais tenebrosa, num instrumento de crescimento para nós. Porque Deus chega perto e diz assim, filho, levanta, porque eu estou contigo. Filho, levanta, porque a minha graça é maior que a vida. Filho, levanta, porque eu vou te fortalecer para essa jornada. Filho, levanta, porque eu sou com você e você vai perceber a minha mão. Eu estou presente na tua luta. Amém, irmãos? Faz sentido para vocês? Amém? É isso que a Bíblia está dizendo. Todas as coisas cooperam para o bem, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nem tudo caminha para o propósito, mas porque há um propósito, Deus é poderoso para fazer que tudo coopere para o propósito. Amém? Então eu preciso ter clareza disso. Se Deus está me permitindo passar por essa situação, eu creio que Deus vai me fazer tirar um proveito dela. Se Deus está me fazendo passar por essa luta, está me permitindo passar por essa luta, Deus vai me dar a graça para tirar o melhor dela. Se eu entrei nessa tribulação sem que Deus tivesse me mandado para ela, porque eu fui teimoso, porque eu fui insensível, Deus vai me dar a chance de me arrepender, de me refazer e de me reestruturar para viver o melhor de Deus na minha vida. E eu preciso fechar e terminar com vocês dizendo, viva como vencedor. E isso não é uma frase de efeito. É palavra de Deus. Olha o que diz aqui. Versículo 31. Acompanha comigo e nós vamos fechar. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes que por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica.
Quem os condenará é Cristo Jesus, que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados ovelhas para o matadouro. Agora vem, olha. Em todas essas coisas, porém, somos o que, irmãos? Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Interessante. Paulo diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então fala com o irmão assim que está do seu lado: você é vencedor porque você tem Jesus. Fala para ele: você tem Jesus. E ele já venceu o inimigo mais forte que é a morte. Ele já venceu as trevas, ele já venceu o inferno. E ele disse para você: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci. Amém? A segunda coisa é que nenhum peso de acusação pesa sobre nós. Nenhuma condenação está sobre a nossa vida. Quem é livre aqui de condenação? Quem está livre aqui de condenação? Livre de condenação. Talvez você não saiba o que é estar debaixo de uma condenação. Deixa eu contar um testemunho aqui. Vocês já ouviram falar de testemunho? Hein? Já ouviram falar de testemunho? Então deixa eu contar um testemunho. Eu era garoto, né? Tinha lá meus 17 para 18 anos, não tinha tirado a carteira de motorista ainda. E meu pai sempre foi um moço criterioso, né? Nunca não gostava de liberar o carro, essas coisas, mas me colocou na autoescola, me colocou um tio para ensinar a dirigir e tal. Mas num dia de feriado assim, eu falei: pai, eu preciso levar esses CDs, eram CDs da Bíblia, para a irmã Maria Constantina, né? Empresta o carro. E meu pai me emprestou o carro. E eu não tinha carteira ainda, né? E aí me pararam, o guarda me parou, né? E falou assim: me dá os documentos do carro e os seus documentos. Eu estava ouvindo um CD de evangélico do Louis Armstrong. O som lá em cima, garoto, um óculos escuro na cara. Você pode imaginar a cena, né? E eu falei assim: seu guarda, o documento do carro está aqui, mas eu não tenho documento de habilitação. Ele falou: então nós vamos para o pátio do Detran. E peguei uma carona no carro da polícia. Deixei o carro lá no Detran. E ele falou assim, como ele viu que eu era um jovem, graças a Deus não tinha nada além daquele erro, me ofereceu uma carona. Você quer que a gente te leve em casa? Eu falei assim: pelo amor de Deus, me deixe na entrada do bairro. Que já pensou em chegar na minha casa no carro da polícia, no carro, nada contra a polícia, irmão, mas aquela cena era uma cena inimaginável para o meu pai. E eu não sei quando foi a mudança, né, da lei que transformou isso num crime, né, mais do que uma infração. Passado algum tempo, chega uma convocação para o meu pai, que o juiz convocava o réu, Evander Ferreira de Macedo, para comparecer em audiência e pá. Quando meu pai recebeu aquele negócio, ele ficou desesperado. Meu filho agora é réu, não é? E pela misericórdia de Deus, tem uma lei chamada 9.099, que permitiu que eu prestasse um serviço social e não fosse enquadrado e não tivesse uma ficha criminal. Irmãos, respira comigo assim. Foi um alívio, né? E eu nunca mais quis saber de pegar carro sem habilitação, não. Quando a gente diz assim, nenhuma condenação há para nós, significa que não há nada que vá limitar sua vida, cercear sua vida, te prender a um erro. Te prender a um erro, te colocar refém a um delito.
A graça que me faz vitorioso é uma graça que me liberta dos meus delitos, que me leva para além das minhas culpas, que me leva para além dos meus pecados, que me leva para além das minhas transgressões. Então eu posso viver livre de condenação. E isso é uma bênção, porque carregar condenação nas nossas costas é um peso que a gente não dá conta dele. A gente não precisa desse peso desnecessário. E terminando, porque eu já disse isso umas 4 vezes. Como vencedores, nós somos vencedores, porque nós desfrutamos do amor de Deus. Coloque-se em pé comigo, coloque-se em pé comigo. A Bíblia diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, fala comigo, nada poderá me separar do amor de Deus. Você quer reconstruir sua vida? Saiba que o amor de Deus está presente, que o amor de Deus te envolve, que o amor de Deus te abraça, que o amor de Deus é sempre presente. E mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, o amor de Deus está ali. Então, querido, viva uma vida nova. Ouse construir uma vida nova a cada dia. Ouse avançar numa vida nova a cada dia. Nós vamos entregar hoje essa caminhada, esse desafio de reconstruir a sua vida. E eu sei que há muitos em áreas diferentes, distintas, que precisam de uma reconstrução. Pastor, como é que eu resumo essas 4 semanas numa frase só? Como é que eu faço isso? Para eu poder levar. Creia que a tua vida é preciosa aos olhos do Senhor e que Ele está disponível para te ajudar nessa reconstrução. Amém? Então diga comigo assim: eu creio que a minha vida é preciosa aos olhos de Deus e Ele está disponível para me ajudar, para me fortalecer, para me fazer de novo. Então, se você precisa disso, vem para o altar. Nós vamos encerrar o culto no altar. Vem para o altar entregar essa caminhada e diz assim: eu quero reconstruir minha vida na presença de Deus. Vem para o altar. Nós vamos entregar. Venha com a sua família, venha com seus queridos. Traga o seu coração e diga: Senhor, nós queremos consagrar tudo que somos ao Senhor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os